Quer ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E no vídeo de hoje do canal, um pouco mais aí das últimas do São Paulo, e ainda a gente vai ver e destrinchar um pouco mais a entrevista do Belmonte aí que deu o que falar, então vamos embora para o vídeo. Aliás, tem uma informação nova sobre o Dorival, porque o Dorival convocou o Rafael. Ele falou que a CBF pagou a multa do Dorival, é uma multa de 3 salários, a multa rescisória do Dorival, e também indenizou o São Paulo da multa, pagou a multa do Carpini ao Juventude. Foi a CBF que pagou. Eu não sabia. Isso é interessante. Então, é como se a CBF se responsabilizasse pela multa rescisória do Dorival e pelo fato do São Paulo ter que pagar uma multa para trazer um treinador à época às pressas. Ou seja, dinheiro não falta na CBF. Sabemos, né? Mas onde eu quero chegar? Aí a CBF contratou, além do Dorival, a comissão técnica, o cara do scout do São Paulo. O Dorival fez uma limpa. E o São Paulo está repondo posições agora. E a última limpa do Dorival foi o Rafael, o goleiro. Que até o Belmonte fala, né? Quando o São Paulo contrata o Rafael, que estava na reserva do Atlético, muita gente, o goleiro reserva, então, eu acho que foi um acerto, o Rafael se firmou, e agora é o Jandrei com os 2 jovens da base como reservas, na fase brasileira, que é o Yang, o Yang é um goleiro que não tem minuto algum, como disse Vessone no time principal, mas hoje é o reserva do Jandrei, é um goleiro promissor, alto e tal, mas é Jandrei e Yang até o final da Copa América. Jandrei é um goleiro com várias limitações. Fortes emoções. Eu diria muito mais do que fortes emoções negativas, né, pro torcedor do O Águia de Marabá veio embora, poder jogar um pouco ali, né? Deu uma quebradinha ali pra ele. É importante pro goleiro, mas é pouco. O Jandrei tem um aspecto interessante, né? Ele teve um momento muito bom no São Paulo, que é aquela classificação na Copa do Brasil contra o Palmeiras. Sim. Que além de pegar os pênaltis, ele foi muito bem no jogo. No jogo seguinte, contra o Fluminense, ele toma uma joelhada nas costas do Léo Pelé, hoje no Vasco. Sai. Fica lá, tal, aí não vai lá, tenta voltar a jogar, aí não consegue no treino, tal, constatam. Depois, fizeram exame de imagem só depois que o cara tinha uma fratura nas costas. E ele fica um tempão sem jogar. Aí o Rogério, sem técnico às pressas, contrata o Felipe Alves. No Fortaleza. Que estava na reserva do Juventude, à época emprestado. E que vira o goleiro titular do São Paulo até o final da Copa Sul-Americana, né? O Felipe Alves hoje no Fluminense, né? Do Diniz. Aliás, era o Rogério e o Diniz gostam dos mesmos goleiros. Sidão, Felipe Alves, goleiros que jogam com os pés. Sim. E o Jandrei foi uma indicação do Rogério. Goleiro que joga com os pés. Mas o Jandrei não teve uma fase ruim no São Paulo, curiosamente. Né? Ele não passou nenhuma confiança para ser o goleiro titular do São Paulo, mas essa lesão tirou ele do... E, convenhamos, entre Felipe Alves e Jandrei, acho que o Jandrei tinha mais condições, mas foi o Felipe Alves o titular do Rogério. E aí depois já tem a contratação do Rafael como titular e o Jandrei fica na reserva esse tempo todo. Vamos ver agora. Vai ter uma sequência aí de 9 jogos ou 10 a partir do jogo contra o Inter em Criciúma. Não é nada simples. Que você viu? Que isso? Que troca da guarda da rainha. É a nossa guarda real dos câmeras, rapaz. Nosso timaço aqui com o Renatão, com a AV, também Carlinhos Bala. Carlinhos Bala que tá sorrindo de orelha a orelha também. Bernardo, o Arnaldo toca num ponto, por exemplo, sobre planejamento, né? A gente falou do Corinthians, aquele furacão todo, enfim. E o São Paulo, me parece que com o Zubeldia, rapidamente consegue encontrar uma tranquilidade que, por exemplo, há 3 meses não entrava nesse caminho, né? Porque era o Carpini vivendo um mau momento, o São Paulo estava, como o Arnaldo lembrou bem, paulista desperdiçado, e a Libertadores como é que vai ser? Diante desse momento rápido de tranquilidade, parece que o São Paulo agiu rápido. E agora consegue ter essa segurança para, por exemplo, a situação conversar sobre a situação do Wellington, que é muito difícil de seguir, sobre a situação do Rames, em que está esperando uma proposta de mercado, o olhar atento à base para deixar um cara lá, os jogadores lá pelo menos no mínimo 1 ano, para aumentar o poder de venda, e aí você conseguir vender por um valor maior. Até o desastre do Rames fica minimizado nesse contexto em que as atenções estão... E o técnico, ele conseguiu entregar desempenho. Sim, e muito rápido. Vai bem com o técnico, né? E aí você consegue falar, peraí, a minha preocupação não é mais o técnico. Agora eu tenho outras preocupações aqui que eu vou tocar.
Porque o futebol tá bem resolvido com o E técnico. teve a parte invertida, que era o técnico chegando com uma situação também meio organizada. Ele não tá chegando numa bagunça. Eu acho que tem uma troca interessante. Tem campeão da Copa do Brasil que viveu um bom final de ano. Embora tenha demitido o Carpini, né? Embora tenha demitido o Carpini. Mas a organização em termos de elenco, de clube, que é o que o Arnaldo estava falando. O plantel, por exemplo, era bem mais farto do que, por exemplo, o Corinthians, que passou por uma reformulação total. Eu queria falar sobre o Rames, cara. Fala. O Rames, isso já foi muito dito. Fala você, porque o Arnaldo não aguenta mais falar disso. O Rames, cara. O último grande momento do Rames foi no Everton, em 2020, com o Ancelotti. Pra ter uma ideia de como faz tempo isso. Né? Ele brigou com o Ancelotti, inclusive, e saiu fora. Né? Perdeu espaço, então acabou saindo fora. Como é que o clube vai fazer uma proposta pelo Rames Rodrigues agora? Não é a menor condição isso acontecer. Ele não joga. Claro. Vai receber proposta de quem? E vai ficando. Né? E aí é um custo para o São Paulo, ali mensalmente. Então, São Paulo tem problemas financeiros. Evidente. Esse trabalho. Para você poder ser sua melhor versão, Redoxon reforça o sistema imune, prevenindo contra gripes e resfriados. Porque quando você se... Mas também trouxe Lucas, trouxe Rames. As conquistas, elas sempre também, no momento da renovação do contrato, ela tem um peso na renovação do contrato. Eu tenho uma visão que a recuperação financeira do São Paulo, ou de qualquer equipe, no momento atual, ela passa por uma equação muito diferente da época do Bandeira no Flamengo, por exemplo. A equação hoje passa por bons resultados desportivos. As premiações dos campeonatos são muito importantes. Então, e para isso você precisa ter time competitivo, senão você não consegue avançar nas competições, né? Então a gente, com toda a dificuldade que tem, teve uma temporada muito boa ano passado, começou bem esse ano também com a conquista da Supercopa, estamos em 3 competições, estamos bem posicionados no Campeonato Brasileiro, ao contrário dos anos anteriores. Então tudo isso aumenta a premiação, né? Se a gente conseguir avançar nas competições, isso sem dúvida nenhuma vai fazer com que esse ano a gente tenha um balanço melhor. A redução da dívida, ela é gradual. Eu acho que essas dívidas nunca vão terminar. Na verdade, é você ter elas sob controle, né? Você ter como fazer investimentos, como pagar a dívida e pouco a pouco diminuindo essa dívida, né? A gente tem muita responsabilidade com isso. O presidente Júlio é muito atento nessa questão, muito mais do que eu, inclusive. Eu sou do futebol, né? Então, o nosso desejo sempre é buscar jogadores, ter jogadores mais competitivos. O presidente Júlio é muito atento a isso, por ser o presidente, toma muito cuidado e a gente vai devagarzinho. Não tenho dúvida nenhuma que o São Paulo vai reduzindo a sua dívida, mas a nossa dívida, ela está muito controlada nesse momento, ao meu ver. Nós temos aí praticamente de dívida o que a gente está de faturamento numa temporada, né? Eu tenho empresas, né? E a gente diz que quando a dívida da empresa é um ano do seu faturamento, na verdade é uma dívida que está sendo colocada como reinvestimento no seu negócio. No São Paulo também é assim. A gente precisa investir num time melhor para obter mais resultados e pouco a pouco trabalhar para reduzir a dívida. Voltando à questão das renovações, foi perguntado do Wellington, né? Mas algum outro jogador está sendo objeto agora de uma investida em renovação? Porque, pelo que me consta, o Juan também tem um contrato curto e vem sendo o jogador muito utilizado pelo Zubeldia como o Wellington, e que de repente recuperou um espaço que ele tinha perdido, né, no clube. Como é que está a situação do Juan especificamente, e se ele tem mais possibilidade de ficar ou não, e como você viu esse resgate por parte do Zubeldia? Eu acho o Juan um jogador muito útil, também um menino que trabalha demais, né? O Dorival dizia algo que eu concordo inteiramente, e o Zubeldia também diz a mesma coisa, né? A hora que o Juan, e isso pode acontecer a qualquer momento, encaixar 2, 3 gols, porque o Juan tinha muito gol na base. A hora que ele encaixar 2, 3 gols, ele vai ser um jogador que vai crescer muito ao longo da temporada. Ele precisa desses gols, mas ele já vem entregando muito, tanto que o Zubeldia tem utilizado. A questão do Juan é muito diferente do Wellington. O Juan também estamos negociando, também estamos conversando, mas eu acredito que há uma possibilidade maior do que a do Wellington. Não quer dizer que a renovação é certa, mas existe uma possibilidade maior. E concluindo, também tem a questão do Michel Araújo, né? Michel Araújo, é importante se dizer que com o Fluminense já está tudo acertado, a gente antecipou inclusive a negociação, estamos em troca de minutas do pagamento com o Fluminense, envolveu também a questão do Hudson, que o Fluminense tinha uma dívida conosco, então foi feita uma composição, estamos em troca de minutas, e hoje conversamos bastante com o empresário também do Michel, e o Michel está muitíssimo avançado. Eu acho que é uma coisa que para a próxima semana a gente deve fazer a renovação do Michel e também
finalizar a troca de minutas de contrato com o Fluminense. Acho que o Michel, para a próxima semana, está resolvido. Não, bom, a galera continua ainda em cima de assunto principal aqui. A galera quer saber de reforços. E o Elenilson Neves, Belmonte, pergunta o seguinte: com a saída do Rafinha, né, ele faz o seu último contrato aqui no São Paulo e agora está machucado, e as contínuas lesões do Moreira, a diretoria pensa em contratar um lateral direito em um futuro próximo? Essa é a mensagem aqui, pergunta do Elenilson Neves. Hoje, na verdade, primeiro que nós temos, além do Moreira, né, hoje a gente esteve lá em Cotia, né, e nós temos um menino, um lateral, o Igor Felisberto, lateral direito, que é muito, muito bom jogador. Claro que não está pronto, mas eu acho que talvez para a próxima temporada ele já vá ficar com a gente no time profissional. Mas é claro que nós temos o Rafinha, que vai voltar de contusão, o Moreira ainda é um menino que está crescendo muito, a despeito de não ter feito a sua melhor partida contra o Cruzeiro, mas eu quero lembrar que o Moreira entrou na final da Supercopa e fez uma partida muito boa. O Moreira entrou no jogo que a gente quebrou o tabu contra o Corinthians no Itaquerão, lá na Neoquímica Arena, e fez um grande jogo. Então, o Moreira é um grande jogador, então a gente tem que ter um pouco de calma, e o Igor voltou nessa temporada. Mas eu acho que ainda trabalhamos basicamente hoje pensando em 3 posições com graus diferentes de necessidade. A gente pensa na necessidade de mais um meio-campista, um volante, em razão da contusão do Pablo. A gente pensa num lateral esquerdo, em razão da questão do Wellington, como prioridades. E, óbvio, também olhamos para a questão da lateral direita, mas aí com um pouquinho mais de margem, justamente pela questão do Rafinha, né, que deve ter seu último contrato. E a gente não quer ficar com o Igor e só o Moreira, o menino que está crescendo. Talvez a gente pense, ao longo dessa temporada, também num lateral direito. Nas demais posições, a gente está, acho que bem atendido nesse momento. Bom, então isso aí já responde a pergunta aqui do Eduardo Peleissoni, que faz um elogio a você, Belmonte, fala parabéns pelos resultados alcançados. Ele fala que precisamos de um lateral e um volante, algo à vista. O Belmonte acaba de falar, a ideia é um volante e lateral. Essa é a ideia de possíveis contratações a partir de agora. Diga lá, Arnaldo. Bom, vou aproveitar o gancho. Você esteve com o Zubeldia em Cotia, e aí tem muita gente preocupada com o futuro, porque a base do São Paulo esse ano teve resultados surpreendentes, de uma forma negativa. O Sub-20 nunca performou desse jeito, né, no Campeonato Brasileiro e tal. Teve agora, recentemente, 2 movimentos, né, uma inversão de treinadores, né, o Menta voltou ao Sub-17, o treinador do Sub-17 foi o Sub-20, e também a contratação do Márcio Araújo para coordenar as categorias de base. Então, a pergunta, na verdade, são 2 perguntas. Como você, embora seja diretor do futebol profissional, vê a situação da base do São Paulo hoje, sobretudo da transição de Cotia para o profissional, e como o Zubeldia viu Cotia nessa primeira visita e como foi, de fato, a primeira mapeada dele nessa base do São Paulino. Rapidinho, deixa eu só falar, só para pegar a carona de novo, porque tem muita gente perguntando sobre essa questão de Cotia. O Jack Daniel aqui fala: dúvida para o Belmonte, como funcionam as peneiras hoje em dia e a formação na base, na identificação de posições? Não dá para priorizar laterais, jogador raro hoje em dia, e colher umas safras boas no futuro? Então Vamos lá. Eu vou pedir para vocês a permissão para me estender um pouquinho nessa resposta, porque é algo importante. Porque desde que o presidente Júlio ganhou a eleição, pela primeira vez, a base ela está no guarda-chuva do profissional. Então, eu sou o diretor do futebol profissional e sou também o diretor responsável pela categoria de base. Obviamente, certo, eu tenho lá 2 diretores, o Moreto e o Douglas, que eu confio 100%. Eu tenho lá o Biasotto, o nosso executivo, que eu tenho total confiança, agora o Márcio e tal. Para que se entenda, eu quero fazer primeiro uma colocação. O São Paulo tem hoje no seu elenco profissional 36 jogadores. Desses 36 jogadores, 16 são oriundos da base. Aí eu estou colocando o Lucas, inclusive, tá? Oriundos da base como um todo. Nós temos 44% do nosso elenco oriundo da base do São Paulo. Mas desses 16 atletas, eu tenho 6 atletas com idade sub-20, que poderiam estar disputando o campeonato sub-20. Esse que o São Paulo não está indo bem. Eu tenho o Leandro, eu tenho o Moreira, eu tenho o Negruti, eu tenho o Rodriguinho, eu tenho o Henrique e eu tenho o William. Todos esses meninos têm idade sub-20. Eu acho que ninguém tem dúvida que se esses 6 meninos estivessem disputando o campeonato sub-20, o São Paulo teria outro rendimento do campeonato sub-20.
E o que acontece? E se eles não tivessem no profissional, para contratar, eu precisaria, vamos falar em números baixos, 40 milhões de reais para ter mais 6 atletas compondo o meu elenco aqui. Né? E estaria jogando fora todo o nosso trabalho da base. Então nós tivemos resultados muito ruins mesmo esse ano no Sub-20, mas por quê? Porque eu tirei muitos atletas de lá, fora esses, eu tenho os atletas com 21 que subiram, né? O Matheus, eu tenho o Matheus Belém, eu tenho o Iba, jogadores que tinham acabado de estourar. E aí a gente teve que montar o Sub-20. Como a gente não tem recurso, a gente investe 40 milhões por ano lá em Cotia. A gente não contrata jogadores com essa idade. Essa é uma concepção do São Paulo. Se eu tenho um centro de formação de atletas como Cotia, eu não devo contratar jogadores de 19 anos, porque senão eu vou gastar nesse jogador, que eu não sei se ele vai performar e depois, no ano seguinte, ter que jogar no profissional. E é contra o que eu faço lá. Essa é a concepção do São Paulo. A gente forma desde os 13, 14 anos, todos esses meninos estão de 14 e 15 anos lá. Então eu tive um Sub-20 que esse ano teve que jogar, até agora, com muitas reservas, com os jogadores Sub-20 que sobraram, e teve que ter um enxerto e atletas Sub-17. E isso, obviamente, causou um desequilíbrio no time. Eu acho que maior do que deveria ser, por isso fizemos a troca do Menta, que é um grande formador, formou todos esses atletas que estão aqui, com o Alan saiu do 17, foi para o 20, nós continuamos com o Menta no 17. Então, assim, eu vou um pouco na contramão, sabe? Eu tenho muita... Nós temos lá, hoje o Zubeldia, aí já entrando na questão do Zubeldia. O Zubeldia, claro, como qualquer treinador, como foi com o Crespo, como for qualquer treinador que vá conhecer o centro de formação de Cotia, ele fica de boca aberta. Né? O que nós temos em Cotia é algo impressionante. Né? Nós temos 11 campos, temos hotel, temos um refis colocado lá, nós temos equipamentos similares aos que temos na Barra Funda. Ou seja, nós temos uma qualificação gigantesca. Então, o Zubeldia, obviamente, ficou boca aberta como toda a sua comissão. E hoje nós fizemos um jogo entre esse Sub-20 contra o nosso Sub-17. No primeiro tempo, os 2 titulares, o jogo terminou 2-2. No segundo tempo, os reservas do 20 e o 17, terminou 2-1 para o 20, com gol no último minuto, 2-1 para o 20. O que o Zubeldia percebeu? Como todos nós. Nós temos uma geração 17 que 6 ou 7 atletas, se seguirem no ritmo que estão, jogarão no profissional do São Paulo como esses outros que estão jogando lá. Nós temos uma geração sub-17 que, aliás, acabou de ser vice-campeã da Copa do Brasil. Vai começar o brasileiro agora. Uma geração sub-17 muito boa. Muito boa. E mesmo no 20, com toda essa dificuldade, o Zubeldia ficou impressionado com pelo menos 2 atletas que lá estão. O Zubeldia e a comissão ficaram tão impressionados com o que viram lá do ponto de vista de qualidade técnica dos atletas que estão lá, que ele pediu para a gente imediatamente marcar um jogo treino para o próximo sábado, onde ele quer fazer a utilização de atletas jovens que já estão lá conosco no profissional e quer chamar pelo menos 10 atletas desses que treinaram hoje, para fazer um jogo treino para que ele possa observar e talvez já manter mais alguns atletas em cima. O nosso trabalho é muito bom. Os nossos resultados do Campeonato Brasileiro Sub-20 foram muito ruins. Então, a gente tem que tentar o equilíbrio, porque é algo que eu falo sempre. Nós não estamos lá, e eu digo isso aos 2 diretores, o Douglas e o Moreto, que fazem um trabalho lá de excelência, junto com o Biasotto, e agora com o Márcio. Eu não estou lá para conquistar títulos. Lá nós estamos para... Claro que se eu conquistar, eu vou ficar feliz. Mas eu estou lá para formar jogadores. E nós estamos formando. Né? 44% do nosso elenco é oriundo da base. Então a gente tem que ter muita calma. Uma pergunta que você colocou, Tirone, de um que está nos acompanhando aqui. Mas laterais, né? Porque a gente não foca na formação de laterais. Nós temos lá 2 laterais. Veja, 2 que estão aqui em cima. Um é o Moreira, o outro é o Patrick. E o Natan, que é muito bom jogador, nós vendemos. Né? Muito bom jogador, nós vendemos. Temos o Moreira e o Patrick. E eu tenho 2 jogadores na base, que é o Igor Felisberto na direita e o Riquelme, que se contundiu na esquerda, que são excelentes, excepcionais atletas, que com certeza terão espaço no profissional. Então o trabalho está sendo muito bom, só que tem que se entender que a concepção do São Paulo é diferente, e aqui não é nenhuma crítica a ninguém, ou poucos times, ninguém é exagero, mas poucos times têm um centro de formação como o nosso.
Então, há times que investem a mesma coisa que a gente, mas não tem o gasto na estrutura que eu tenho. Dos 40 milhões que eu invisto no futebol de base, 12 milhões, pelo menos, é na manutenção da estrutura do centro de formação. E, que é muito pouco diante do que eles me entregam. Né? Então, eu estou muito satisfeito com a diretoria da base, muito mesmo, muito satisfeito com o trabalho do Biasotto, e vocês podem ter certeza, acreditem, que ainda nessa temporada, mas com certeza na outra, teremos mais alguns meninos subindo que vão nos dar alegria no futuro. E fora está, só, eu falei que ia me alongar um pouco, mas acho que é importante. Não é importante. Nós vendemos o Natan, o Marquinhos, o Sara, o Igor Gomes, que terminou o contrato, mas para que eu liberasse antes, entrou o pagamento do Rafael, o Beraldo e o Brenner. Todos oriundos da base. As maiores vendas nossas foram de jogadores da base. Então, assim, o trabalho está muito bom. O resultado não foi bom, reconhecemos. O trabalho está muito bom. Deixa eu rapidinho. Então, pessoal, vamos falando aí da base, né? Eu acho que vencer na base, sei lá, cara, eu acompanho a base um pouco, mas a gente quer ser campeão no profissional, né? E eu acho que é isso que ele falou. O importante da base é você trazer garotos, frutos para o time profissional, que eles possam agregar a equipe profissional, que eles possam ajudar a equipe profissional a ser campeã, e a partir daí conseguir um bom valor de venda para o São Paulo Futebol Clube, que precisa muito de arrecadar. Precisa de money, dinheiro, né? Acho que é isso, é simples assim. Nossa, porque não ganhou no Sub-20, porque não ganhou no Sub-17, porque não ganhou no Sub-13, Sub-15, cara. Desculpa, com todo respeito. Claro que é importante ganhar o que ele colocou e deixou bem colocado, mas é mais importante chegarem bons jogadores, bons profissionais e que possam agregar aí o São Paulo Futebol Clube do futebol profissional. Simples assim, acho que esse é o motivo de você ter a base. E ele tá correto também, se ele investe lá 40 milhões de reais todo ano em Cotia, que saiam, né, jogadores profissionais que possam vestir o manto tricolor, né? Que nem o Palmeiras, que hoje tá pagando aí para esse Luca do Corinthians, menino de 10 anos, cara, 200 mil reais, ainda vai dar um salário de 15, meu. Tipo, cara, aonde a gente vai tirar com isso, entendeu? São Paulo não tem bala na agulha para competir. E o São Paulo, ele quer formar em casa, ele não quer contratar jogador de fora, como o Palmeiras fez com o Estevão, com o Hendrick e tudo mais, né? O São Paulo que perdeu o Hendrick, ele até coloca que naquele momento é difícil você saber, porque o garoto de 10, 11, 12, 13 anos, né? Por mais que jogue, será que ele vai explodir lá na frente? Então, assim, ele não culpou ninguém por esse assunto. Também é um assunto já passado, né? A gente já foi, já jogou, já tá indo pro Real Madrid e tal. Cara, perdeu, faz parte. Não dá pra acertar todas e bola pra frente. E assim, eu acho que o Palmeiras trata a base assim como quase como profissional. Os caras ganham muito bem, né? A criança de 10 anos ganhar 15 mil reais é brincadeira, e pagaram uma luva de 200. Então, São Paulo não tem bala na agulha pra fazer isso, entendeu? Não adianta. E o Palmeiras tem, porque tem aquele Fisa lá dando estrutura e tal. Então, assim, momentos diferentes, né? Ainda falando de São Paulo, acho que a grande notícia do sábado, né, foi não só entre 6 sábado mais um patrocínio com a Blue Saúde, mas o Jorge Nicolau Nelson Rubens do mercado da bola, né, colocou que São Paulo alcançou o posto de segundo maior patrocínio do Brasil, atrás apenas do Flamengo. Então ele destrinchou os patrocínios ali, 25 milhões da New Balance, 52 milhões da Superbet, em que o São Paulo voltou a negociar com a Superbet com uma melhoria de patrocínio. A Sabu Saúde vai pagar 18 milhões por um ano e meio, a Demicon e um outro patrocinador, cada um paga 12 milhões na camisa. Então, assim, o total deu algo na faixa de 103 milhões de reais por ano, enquanto que o Palmeiras hoje está fazendo na faixa de 101. Então, assim, é importante essa subida de patrocínios na camisa, né? De valores. Porque antes o São Paulo não beirava nem em top 5. Então, hoje você está falando de São Paulo, só está atrás do Flamengo, que, bom, vive um momento melhor. Tudo aquele sinal que a gente já conhece, São Paulo se reerguendo. Então, assim, é uma ótima notícia, mas que o marketing está conseguindo aí seus objetivos. Eu acho, claro, que ainda é pouco, a gente sempre tem que desejar mais, mas é o que o Belmonte também falou, né? Diferente da época do Bandeira de Melo, segundo ele, né?
em que ele arrumou a casa em detrimento de títulos de resultado esportivo, que depois veio a ser presidente atual do Flamengo e ganhou tudo. Hoje, um clube conseguir trazer investimentos, conseguir rodar, e também precisa de resultados esportivos, né? E diz a importância da Copa do Brasil. Esse ano a gente já conseguiu a Supercopa do Brasil, mas assim, é importante conquistar títulos, porque títulos trazem patrocinadores, trazem novas receitas, e hoje também a receita de estádio é fundamental. Então é isso, gente. Se eu concordo, eu discordo, né? Acho que São Paulo, né, só tem que parar de contratar de jogador de R$1,5 milhão. E até o Tirani fez essa questão, abordou, colocou para o próprio Belmonte, né? Porque você contrata esse cara não joga. E ontem ele jogou pela Colômbia e jogou muito bem, né? Já é uma boa notícia pra gente tentar se livrar dessa bomba. O Ramos foi bem, a Colômbia venceu por 5-1, teve chance de gol, participou de gol. Sabe, cara, eu não tenho mais nada pra falar com o Ramos. Pra mim já deu desde o início, né? Mais nome do que não sei o que. É o cara que joga ali as suas partidinhas pela Colômbia e só. E pra gente não interessa a Colômbia, desculpa, o que interessa é o São Paulo Futebol Clube. Então é isso, né? São Paulo continuando a treinar. A ótima notícia de ontem também foi que o Rato fez um jogo bem, jogou 45 minutos. Então, já mais uma disposição. Então o São Paulo agora só fica com o Paulo Maia e Rafinha no DM, né? Para se recuperarem. O resto tá tudo em campo. E vai fazer do mesmo jeito que fez com os demais, né? Vai começar no banco, durante o jogo entra. E vai entrando de pouquinho em pouquinho nos jogos. Acho que o Rato vai ser fundamental aqui. Mais um jogador, mais uma opção para o Zubeldia. E o Zubeldia vai se cercando de boas opções para continuidade da temporada do São Paulo Futebol Clube. Então é isso, pessoal. Um pequeno resumo aí do fim de semana, trazendo ainda conteúdos de vídeos durante a semana, porque o São Paulo não teve grandes novidades a não ser treinos no CT da Barra Funda, preparação para o jogo contra o Internacional. E, bem, é o que eu sempre digo, São Paulo não para, tem vídeo do canal. A gente deixou mais um pouquinho da entrevista do Belmonte, trouxe informações de patrocínio, trouxe informações da volta do Rato. Então, assim, boas notícias chegando no São Paulo e que essa maré de sorte, essa maré de vitórias continue por muitos e muitos jogos, por que não, até o dia 31 de dezembro. Então é isso, pessoal, sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar nas últimas notícias, das novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações se puder nesse vídeo. Como eu sempre peço, deixe aquele likezão, ok? Saudações de cores, um ótimo domingo a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.